Olá, pessoal. Agora sim, estamos aqui aguardando o nosso convidado. Teve aqui um probleminha na conexão, né, na minha conexão aqui, mas só estou aguardando aqui o convidado e vamos começar hoje o MotivaCast. Hoje o MotivaCast ele vem com um tema bacana, ele vem com muita poesia. E é isso que hoje eu estou tentando trazer para vocês. Cada convidado é uma surpresa, né? Cada convidado é uma surpresa. Hoje nós estamos com o Manuel Hélio, esse poeta, escritor, uma pessoa sensacional, que faz um trabalho incrível com os saraus, e na verdade, ele é uma pessoa muito especial. Ele é uma pessoa que enfrenta muitos desafios. E vou falar um pouquinho para vocês. Tudo bem, Manuel? Boa noite. Tudo bem, meu amigo? Boa Boa noite, noite. Magnólia. Tá ouvindo o som, tá bom? Tô ouvindo. Isso. Boa noite, Magnólia. Boa noite a todos os colegas que estão conectados. Eu sei que muita gente nesse horário está na faculdade, ou às vezes está no trabalho, ou às vezes está a caminho para chegar em casa, né? E alguns até mesmo estão usando o celular para um trabalho ou escola, essas coisas. Então a gente sabe que às vezes a audiência é baixa, né? De Sim. pessoas nos assistindo. Mas com certeza, depois que esse vídeo é gravado e ele vai para as redes, aí as pessoas vão assistir e vão ver o conteúdo do vídeo. E ele fica para sempre. Aí a pessoa pode assisti-lo a qualquer hora, a qualquer momento. E a gente também faz o trabalho de compartilhar com os amigos e os colegas que, porventura, não podem assistir no momento. Exatamente. A importância, eu sempre tenho começado os vídeos agora falando, gente, fazer vídeo ao vivo, fazer essas gravações ao vivo, a gente tem aí, temos muitas tecnologias, né? Mas tem as falhas, às vezes cai a internet, são as conexões, e tá tudo bem, né? Aqui eu tento postar realmente do jeito que esse vídeo é, do jeito que ele começou ali, para que a gente tenha o máximo de transparência e ele seja verdadeiro, né? Isso. Então, o Manuel ele é meu convidado, eu já convidei tem algum tempo, né? Mas os conflitos de agenda é bem complicado. Mas o Manuel, para vocês conhecerem um pouco, ele é um poeta, um escritor e ele é PCD, né? Então, quando eu tive a oportunidade de ter um contato com o Manuel, eu fiquei impactada com a energia dele. Ele é aquela pessoa que faz uhul, que vibra. Então, para mim, para eu, no caso, que trabalho com motivação, é assim, é gratificante ter a oportunidade de entrevistá-lo, ter a oportunidade de fazer esse bate-papo aqui, porque é uma honra, né? Quando a gente olha para o PCD, nós que não somos PCDs, a gente tem aquela coisa da barreira, da limitação. E vendo o trabalho que o Manuel executa, eu não vejo essa dificuldade, né? Então é muito assim gratificante mesmo, assim, é emocionante estar falando com você, Manuel. Fala para mim, agora você tem, eu vi que você tem um livro, eu vi que o do Raul tá fazendo muito sucesso, né? E fala pra gente como que começou a sua trajetória nessa área da poesia, na área da escrita? Como que é para você lidar com o fator PCD, preconceitos, desafios? Conta pra gente um pouquinho sobre você. Tem tudo a ver, né? Eu acho que o parabéns, eu agradeço o convite é, de participar do MotivaCast. Gostei do arroba do seu Instagram, motivado sem fantasiar.
Isso é muito importante, né? Porque a gente tem que estar motivado, mas temos que ver a realidade ali, né? Sim. Hoje eu sou o que sou, eu agradeço a uma pessoa incrível na minha vida, que foi a minha mãe. Eu tenho paralisia infantil desde os meus 6 meses de idade. E quando eu nasci, eu não ficava em pé. Então, quando eu brincava, eu rolava pelo chão. Rolava. Aí, quando eu comecei a pegar uma consistência um pouco mais, eu engateava, andava de quatro. Eu acho que até os 3 aninhos, 4 aninhos, eu andava de quatro. Eu não conseguia ficar em pé. E minha mãe foi uma pessoa que ela não desistiu de mim. E, e depois de adulto, eu estava em casa e eu falei, mãe, obrigado por tudo que a senhora fez por mim. Ela falou, mas o que, meu filho? Eu não fiz nada por você. Eu falei, a senhora fez sim. A senhora não me colocou numa redoma de vidro. Não me colocou numa redoma de vidro. Então, a minha mãe era assim, ela ficava observando sempre tudo que eu fazia. Mas se eu fosse cair, ela deixava eu cair, deixava eu tentar. Então, e tinha uma coisa que minha mãe falou para mim que desde pequeno eu ouvia, como eu nasci numa cidade pequena do interior da Bahia, na região sudoeste da Bahia, que é Macarani, ela falou assim, meu filho, você não pode pegar no pesado, né? Você tem que trabalhar com a inteligência. Então, desde pequena, ela falava assim, meu filho, você não pode pegar no pesado. Porque o que ela conhecia de trabalho era a roça, né? O comércio, a feira, né? Ou a mendicância, pedir esmola, que isso é muito comum na cidade do interior, as pessoas passarem pedindo esmola, essas coisas. Então ela falou, meu filho, você não pode pegar no pesado, você tem que trabalhar com a inteligência. Então tudo na minha vida, a minha mãe foi indicando para o caminho do conhecimento, né? O Ulisses está com a gente, um abraço para você, Ulisses. O professor Douglas Reis, se não me falha a memória, também está com a gente. É assim, então isso, e tem um detalhe, depois que a gente chegou aqui em São Paulo, a criança bagunça muito, eu e meus irmãos, a gente brigava muito, e ela, quando a gente aprontava, ela batia em todo mundo, ela batia em todo mundo, em mim, em todos os outros irmãos, e depois de muito velho, eu fui descobrir que ela falou assim, não, meu filho, em uns eu batia mais, em outros eu batia menos. Mas criança é assim, levou um tapa, o berreiro abria. Mas ela tratava, né? Ela dava responsabilidades, tinha que cumprir as responsabilidades, as tarefas tinham que ser cumpridas, ela sempre observava. E minha mãe, ela sempre foi minha amiga, né? Era uma pessoa que foi muito minha amiga. E eu fui muito, além de ter uma mãe, eu tive comigo uma amiga. Então, eu sou o que sou hoje, graças à minha mãe. Hoje ela não está mais com a gente, né? Mas foi ela que me educou para a vida. Ela me educou para a vida, né? Então isso eu tenho plena certeza disso, né? Então quando eu falei assim, obrigado, mãe, por tudo que a senhora fez por mim, a gente se abraçou, chorou e ela entendeu porque às vezes eu olhava e eu via que assim cada passo que eu conseguia na minha vida, assim, o primeiro trabalho, aí ela ficava feliz. Ah, de fome você não morre mais, já tem um trabalho. Aí, quando eu comecei a namorar, noivei e casei, ela falou: esse aí não vai sofrer mais de solidão. Já casou, tá sossegado, tal, tranquilo, né? Depois, quando eu consegui a minha primeira casa, né? Aí ela chegou um dia para mim e falou assim: filho, agora eu posso morrer tranquila, né? Tipo assim, você tem como sobreviver, né? Então eu vi esse cuidado e essa preocupação com minha mãe, não só nas questões materiais, mas nas questões emocionais, né, de estrutura, muito perto de mim. Um ano antes dela falecer, ela chegou para mim, eu cheguei do trabalho, sempre que eu chegava do trabalho, eu passava na casa dela para tomar um café, ver como que ela estava e tudo, né? Até hoje eu não tenho televisão, né? Que a televisão que a gente tinha, deixei na casa dela para ir lá assistir e tal, para fazer companhia para ela. Aí eu cheguei, passei lá, ela sentou na mesa. Eu preciso falar com você, bem séria assim, sabe? Eu falei, mãe, a senhora está me assustando. O que que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, eu preciso falar com você, senta aqui. Eu falei, mãe, eu não estou gostando, você tá me assustando.
ela falou assim, filho, você sabe que eu não vou ficar para semente. Eu falei, "Ih, mãe, para com isso. E ela não falava morrer, ela falava, quando eu passar dessa vida para outra, né, você sabe que isso é uma coisa natural. Um dia eu vou ter que partir, né? Eu vou me embora, eu vou dessa vida para outra. E, e ela olhando nos meus olhos assim, e quando eu partir, eu quero que você entenda que isso é um processo natural. Olha, olha o nível da conversa. E que você não vai desencaminhar, não vai beber, não vai para as drogas, não vai se matar, entendeu? Que você aguente firme. Eu falei, mãe. Aí ela, você me promete? Eu falei, prometo, mãe. Prometo, mas vou parar com essa conversa. Pode ficar tranquila. Então, um ano antes dela falecer, ela me chamou e ainda ela ainda preocupada de como eu me sentiria com a partida dela. Né? Ela me preparou até no dia da sua partida. Então eu achei isso de uma assim grandeza imensa, imensa. Então a minha mãe assim foi tudo e é tudo para mim. Né? Hoje eu sou órfão de pai e mãe, né? Mas a minha mãe foi tudo. E eu sou o que sou por conta da minha mãe. Agora, respondendo para você com relação a como eu entrei com a poesia especificamente. Na minha adolescência, e eu comecei a entender que eu tinha uma deficiência, que eu era diferente, quando eu comecei a entrar no sistema escolar, né? Porque tinha fila para merenda, eu fui estudar numa escola que eu tinha que subir uma escada, tinha fila para entrar, né? Então, aí eu comecei a perceber que eu era diferente dos outros garotos. Aí você fala assim, ah, mas na sua casa não tinha espelho? Não tinha, a gente era muito pobre, de maré maré. O único espelho que tinha era um espelho pequenininho, desse tamanho, daqueles que a moldura é vermelhinha, sabe? Que às vezes meu pai Sim. ou meu irmão usava para fazer a Barbie, então a gente só tinha aquele espelho. Então a gente só via o rosto. Eu não costumava ver meu corpo inteiro. Eu não costumava me ver andando. Uma vez eu andando e eu passei em frente de uma loja, e essa loja tinha uns espelhos. Era uma porta de espelho. Eu passei, aí eu vi uma pessoa se movimentando. Eu voltei. Aí eu fiquei olhando, eu me vi de corpo inteiro, e aí eu ia e voltava. Eu acho que a pessoa que estava do outro lado, acho que estava rindo, né? Falou, poxa, esse rapaz aí de 10, acho que na época eu devia ter uns 10, 9, 8 anos, parece que ele nunca viu um espelho, acho que ele nunca viu o reflexo dele. E era uma verdade, eu nunca tinha me visto de corpo inteiro, né? Me senti assim inteiro. E aí eu comecei a perceber isso, e na escola é aquela velha história, a gente sempre se apaixona pela menina mais rica, a menina mais linda e geralmente de um nível social além do nosso, né? E tal. E eu me apaixonava com uma facilidade incrível. Só que eu me apaixonava platonicamente. Então, eu amava, eu brigava, eu fazia tudo, mas só comigo mesmo, na minha cabeça. A pessoa nem sabia que eu existia. E aí, quando eu chegava depois da aula, né, alguma cena ou algumas coisas me incomodavam, e aí eu ia escrever. Era como se fosse um diário. Aí eu escrevia, colocava ali minhas tensões, minhas mágoas, meus questionamentos do mundo e tal, não sei o quê. Então ficava ali escrito. E esses cadernos, com o tempo, eu guardei esses cadernos, né? E depois de muitos anos eu os encontrei e aí foi um barato. Eu ri muito, eu e minha esposa a gente riu muito. E desses poemas, alguns vieram fazer parte desse livro aqui, Uma Poesia para Raul, né? É isso. Não, é super interessante. Eu vejo e fico imaginando essas dificuldades que você teve, mas você transformou elas, né? Você se viu ali no espelho, você andava, você viu que andava diferente e ainda assim, o fato de gostar das moças na escola e não te limitou ali fisicamente, mas você usou isso para te alavancar e se tornar o poeta que você é hoje. Então, assim, olha como que é incrível. É o que eu falo, assim.
é fácil você pegar um limão e fazer uma limonada. E eu sempre falava isso, eu fiz do limão a limonada, do limão a limonada. Aí um dia eu fui num podcast do Calazans e no podcast dele, ele me falou, não, você não fez do limão uma limonada, você fez do limão uma laranjada. E hoje eu vejo você fazendo e me traz essa frase que ele me falou. Porque realmente é isso. Porque as pessoas, elas não imaginam a dificuldade que o ser humano tem quando ele tem qualquer tipo de limitação. Então as pessoas não entendem isso. Então quando eu falo, acha que é sensacionalismo. Ai, porque é isso? Ai, porque gente, por isso que tem uma bandeira PCD que fica lutando para mudar para a legislação, que fica para mudar a acessibilidade. Acessibilidade é um direito, mas não tem acessibilidade. Essa é a real. Então, no caso do Manuel, ele pegou tudo que ele tinha e ele fez algo muito bom. Mas se ele não fosse uma pessoa motivada, uma pessoa que já estava na natureza dele, o propósito de Deus se cumprir na vida dele, o que ia acontecer? Ele ia se tornar uma pessoa deprimida, né? E uma pessoa para baixo. Aí ele vem e escreve esse livro. Mostra aí, Manuel, o livro. Esse aqui, Uma Poesia para Raul. Tá de cabeça para Ah, baixo, tá ó. de cabeça para baixo? Não, tava certo. Isso. É, tá Ah, aqui. tava certo. Ah, Tá tava certo. Eu certo. que tô lendo ao contrário. É, Uma Poesia para Raul. Esse aqui é a segunda edição, né? A Isso. primeira edição é esse aqui, ó, que foi Hum. feito em 2020. E aí tem essa foto aqui na capa, né? Esse rapaz bonito, lindo, né? Esse Isso. aqui foi feito na época da pandemia, em lockdown. Nós estávamos em lockdown. Esse foi a primeira edição, esgotado, só colecionador que tem, né? Uhum. E aí temos esse aqui, que é a segunda edição, né? Uma poesia para Raul. Uma poesia para Raul. Agora me fala, Manuel. Eu vejo que você tem ido a fundo com o teu projeto, o Sarau do Manuel. Hélio, né? Uhum. Manuel Hélio. Isso, isso. Esse sarau, ele está ali no Céu Sapopemba, né? Alguns finais de semana específicos, vocês podem seguir Sarau do Manuel Hélio, que vocês vão ver lá a agenda, vão ver o cronograma, né? Eu vejo que você faz esse sarau com tanto carinho, com tanta dedicação e leva cultura, na tentativa de levar cultura para uma região periférica, né, da Zona Leste de São Paulo. Fala para mim sobre esse projeto. O que é para você? Você acha que esse projeto deveria ter mais, vamos falar, recursos, mais participação pública, das pessoas que vão a esses saraus? Quais que são os desafios que você enfrenta referente a isso? Isso. Quero agradecer a Lauro Verbum, que tem um projeto maravilhoso, está acompanhando a gente, a Thaís de Oliveira, né, o Ulisses também na sintonia, todos que estão aí agregando aqui. Um Jade. beijo para a Thaís. A Thaís recentemente esteve na 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, e a Thaís é uma frequentadora do Sarau do Manuélio, assim como a Magnólia também. É, então, pessoal, a, a gente, e eu achei interessante essa fala sua, Magnólia, do limão fazer uma limonada, ou do limão fazer uma laranjada. Mas tem uma coisa importante nessa frase, que às vezes a gente esquece, é o que fazer com o bagaço, entende? Então, porque É, às vezes na vida da gente tem várias dificuldades, né? Hoje nós temos, antigamente a pessoa com deficiência, quando uma família tinha, principalmente nas regiões do interior e até mesmo na capital, dependendo da deficiência que o filho tinha, ou que um ente querido tinha, ou que um parente tinha, essa pessoa era tirada do meio social, ela ficava escondida.
né? Ela não ia para as festas, às vezes ela não ia para a rua, então as pessoas escondiam a pessoa com deficiência, né? Ou uma deficiência física, ou uma deficiência mental, ou uma deficiência, qualquer deficiência. A pessoa era diferente, a pessoa retirava ela de todos os processos, né? Essa pessoa não tinha direitos nenhum, né? Muitas vezes não tinha nem sequer direito à vida. Isso mudou muito, isso mudou muito, né? A luta das pessoas com deficiência, os movimentos sociais, as pessoas engajadas, mudou muito. Então, hoje há até uma legislação voltada para a arquitetura, para atender as pessoas com deficiência, há toda uma norma técnica, né? Tanto de calçadas, de escadas, elevadores, em espaços públicos. Então, hoje, em algumas cidades, principalmente nas capitais aqui no Brasil, tem um atendimento melhor na questão das barreiras arquitetônicas. Tem que avançar muito ainda, mas a gente tem, né? Por exemplo, hoje uma pessoa com deficiência já pode dirigir um carro, já pode adquirir um veículo, pode trabalhar. Então, há um mercado se abrindo. Então, hoje, o empresário, os comerciantes, os industriais, as pessoas que têm indústria, eles estão admitindo pessoas com deficiência, né? Então, esse quadro de funcionários está aumentando mais. E quando a pessoa com deficiência começa a trabalhar, ele é um novo mundo, né? Quando você começa a trabalhar, quando você entra numa instituição, você começa a trabalhar, ou você começa a fazer uma faculdade, você começa a conviver com outras pessoas, você começa a entender outros jogos que são postos, né? Então ali você tem que sobreviver, né? Saber lidar e sobreviver com essa situação. Então, é muito importante isso, né? Eu volto mais uma vez à minha mãe, né? A gente tem que usar a inteligência. Então, eu sempre fico procurando usar a minha inteligência em qualquer situação que eu estou ou que eu me encontro. E falando do Sarau do Manoélio, na Zona Leste, nós estamos ali no Céu Sapopemba. Fomos acolhidos pela gestão do céu. Um beijo para a Luciene, para a Karina, para o Rodrigo, para a Miriam, para a Marilim, para o Renato, para a Cida, né? A Biblioteca do Céu Sapopemba é um lugar acolhedor, é muito gostoso, né? O céu, ele tem assim atividades demais. Tem faculdades AD, tem cursos, tem oficinas, tem várias atividades, tem um teatro maravilhoso, né? O que eu falo que é maravilhoso porque o teatro tem 150 lugares. Então você chega com 60 pessoas, tá lotado saindo pelo ladrão. Então eu amo teatros assim, 80, 150, 200 lugares, porque aí dá para você fazer atividades maravilhosas. E o projeto do Sarau, nós estamos há mais de 2 anos atuando na Zona Leste com o Sarau do Manoélio. É um projeto assim que nos dá muita alegria. Ele acontece todo o primeiro sábado do mês, das 10 da manhã ao meio-dia. Sempre tem lançamentos, né? Sempre tem convidados. Inclusive, o nosso próximo sarau será no dia 1º de novembro, das 10 ao meio-dia, no Céu Sapopemba. Sabe quem vai estar lá lançando o seu livro? Magnólia, olha aqui, ela vai estar lá, junto com outros colegas, fazendo o lançamento do seu livro. Então, o sarau, a alegria que dá no sarau, e tem algumas experiências do sarau. É interessante. Às vezes chegam uma pessoas lá e chega pela primeira vez e fala assim, é a primeira vez que eu venho, o que é um sarau? A pessoa chega no cantinho e pergunta o que é um sarau. Aí a gente vai e explica. A pessoa, que legal. Às vezes tem pessoas que não vão nos saraus literários porque não sabem o que é, né?
às vezes as pessoas pensam que é pago e não é pago, é entrada gratuita, a biblioteca é um espaço público. Então, o projeto do Sarau do Manuélio, e até em comemoração a esses 2 anos que nós já fizemos, logo no comecinho do ano, em março, de atuação na Zona Leste, nós vamos lançar a primeira coletânea literária do Sarau do Manuélio, sem taxa de inscrição, sem taxa de participação. Então, vai ser um histórico das pessoas que frequentam o sarau, das pessoas que conhecem o sarau. Eu costumo dizer para os colegas assim: se todas as pessoas que frequentaram o sarau do Manuélio, um dia que estiver em casa, sábado, e falar assim: ah, hoje eu vou para o sarau do Manuélio, nossa, vai encher o pátio do céu, porque é muita gente que já passou pelo sarau do Manuélio. Então, é uma experiência bacana. E quando você fala assim de incentivo, de participação, eu amo fazer esse trabalho, é um trabalho totalmente voluntário. Nós estamos estudando meios e formas de disputar os editais, né? Tanto o PROAC como a Lei Aldir Blanc. Então, para a capital ali, São Paulo, que a Sapopemba fica em São Paulo. Então, nós estamos vendo todas essas possibilidades, né? E aí, na hora que tiver um edital que seja próximo daquilo que a gente defende e tal, vamos disputar esse edital, então vamos ter recursos para divulgar com fazer mídia, fazer divulgação, pagar cachê, trazer convidados especiais. Então vai ser algo maravilhoso. Mas nós estamos na luta e na batalha. Independente disso, todo primeiro sábado do mês nós estamos lá lendo poemas, música, performance de teatro, as pessoas contando um pouco da sua vida, né? Porque nós fazemos uma roda. E é uma coisa interessante que a gente também descobre talentos, né? Pessoas que trazem os seus poemas, os seus contos, as suas crônicas, as pessoas falam das suas vidas. Então é maravilhoso, é um encontro maravilhoso. Sem contar o café coletivo no final, que a gente tem um café Sim. coletivo, tem bolos, sucos, né? E café, um café delicioso que a Marilyn faz. Então é Sim. tudo de bom. Eu acho, Manuel, o sarau, ele é muito especial porque, assim, se todos brasileiros, principalmente a classe, né, assim, que tenta ter uma acessibilidade, que tem menos acesso à cultura, tivesse a oportunidade de se permitir a ir no sarau e ver o quão bom é, todo mês elas estariam lá. Porque tem música, ali a gente aprende, tem vezes que tem teatro ali, né? A pessoa vai falar do Uhum. livro dela. Então, assim, é super legal e totalmente gratuito. Então, você Gratuito. vai numa tarde, você pega a sua família, o público, você pode levar seus filhos, né? Você pega a sua família e vai ao sarau. Você volta rico. Você Isso. conhece histórias, você conhece livros, ali tem sempre uma indicação de livro, tem um poema, e fora que você está numa biblioteca. Então você já pode pegar um livro ali emprestado na biblioteca, devolver depois. Ah, eu vou ao sarau, já vou devolver o livro. Hoje eu vou aproveitar para ter oportunidade. E adquire isso que o mundo, no caso, nosso país é tão carente da leitura, né? Porque poucas pessoas leem e poucas pessoas têm conhecimento literário. Quando a gente fala conhecimento literário, não estamos falando um conhecimento que tem que conhecer ao autor fulano, o livro de ciclano, enfim. Não, é você ler e você absorver de cada livro. Nossa, eu li um livro que falava sobre isso. Ah, você fica mais rico o teu vocabulário, você fica muito mais polido. Então, se você insere na juventude a leitura, quando vai fazer uma prova do Enem, uma redação sabe fazer, tem mais argumentos. Então, assim, olha a importância, o conhecimento. Quando fala de leitura, muitas pessoas entendem só a leitura para estudar, para fazer uma prova. Não. A leitura, ser rico, né? De conhecimento. E isso é algo que, quando você morrer, vai levar com você. O que você
adquiriu. O que você passou ao longo da sua vida, legal. O que não passou é algo que ninguém te tira, que é o conhecimento. Você só compartilha, né? Mas Isso. ninguém consegue pegar ele de volta. E assim, eu acho incrível. Eu gosto de conversar com você exatamente por isso, porque é tão gostoso, é tão legal, né? Eu vejo você quando você está declamando, que é legal, quando você, esse livro do Raul, uma poesia para Raul, que você fez com tanto carinho. Falar nisso, Manuel, aonde que Sim. encontra esse livro? Como que consegue Ah, comprar sim. ele? Esse livro é só entrar no meu Instagram, tá? Vai lá no direct, fala, eu quero o livro Uma Poesia para Raul. Vai lá no privado e eu mando todas as informações. Aproveitando, Magnólia, o Jairo, o engenheiro Jairo, tá nos assistindo. Ele falou, eu quero conhecer o Sarau do Manoel, eu quero ir. Seja bem-vindo, Jairo. Temos o Óbvio. Douglas, o Edivaldo Rosa. O Edivaldo Rosa também faz parte desse livro. Ele fez um prefácio lindo, maravilhoso. Inclusive, essa capa foi inspirada, o capista inspirou no texto do Edivaldo Rosa, né? Edivaldo Rosa, que é um acadêmico, um poeta, um escritor, um cara maravilhoso, que eu sou fã de carteirinha do Edivaldo Rosa. Então, assim, mas Jairo, pode vir, seja bem-vindo, chega, traga seus amigos, traga sua poesia, e venha, né? Venha E passar um sábado de manhã com a gente. Vai ser E maravilhoso. agradecendo aí, né, o pessoal que fica online. A Jade sempre está nas lives, ela sempre participa. A Cíntia Komatsu também é uma pessoa que sempre está ali vendo as lives. É legal, sabe? Então, porque assim, as lives, muitas pessoas falam assim: ah, mas tem pouca gente ali ao vivo. Gente, as lives ela alcança muita gente. Quando eu posto, é muita gente. Então, assim, isso que é importante. A importância, assim, tá ao vivo, tem poucas pessoas, mas vai alcançar. O Vai importante é você alcançar. compartilhar, é você falar do nosso MotivaCast. Toda semana tem um convidado diferente. É difícil uma semana que não tenha, porque depende da minha agenda, a agenda dos meus convidados. Então, assim, eu escolho com muito carinho para trazer algo que seja relevante para vocês. Então, é muito legal. Ô, Manuel, e essa paixão pelo Raul? A Ah, ponto de sim. fazer uma poesia para Ah, Raul. o Raul foi muito. Ah, gratidão, Daniel. Seja bem-vindo também. O Daniel Freire de Souza está conectado com a gente. O Raul, eu conheci o Raul na minha adolescência, né? Eu, de adolescente para jovenzinho, eu trabalhava em um bar de periferia, e lá tinha na época do LP, né? Então a gente tinha LPs de música brega, tinha LP do Bezerra da Silva e tinha um LP do Raul. Então era um bar popular, né? Então as pessoas iam para final de semana para beber, para jogar sinuca, e é de acordo com o cliente. Tinha um cliente que gostava do Bezerra, a gente colocava a Bezerra, lado A, lado B. Se a pessoa às vezes queria ouvir Amado Batista, a gente colocava, o outro cantor dessa linha, a gente colocava, e às vezes chegava uma pessoa mais jovem, até uma pessoa assim mais cabeça, e falava, pô, toca Raul, coloca Raul. E eu lembro até hoje, o disco era Novo Aeon. Então esse disco é um disco maravilhoso do Raul. Então aí eu tocava ele lá do A, lá do B, e trabalhando, atendendo os clientes. Rapaz, ia lá, virava o disco e continuava tocando o Raul, e o pessoal amava. E aí, de tanto ouvir e de tocar para os clientes, eu acabei ouvindo, né, as músicas, as canções, e esse bar era perto de uma área industrial, que tinha várias indústrias ali perto, e eu lembro que na época o Raul foi fazer um show, né, perto, e aí o pessoal falou assim, vamos, Manuel. Eles não me chamavam de Manuel, eles me chamavam de Seu Hélio. Vamos, Seu Hélio. Aí eu falei, vou pedir para minha mãe, eu era menor, né? Aí eu falei para minha mãe, o pessoal que tá querendo me levar no show do Raul, tá? A senhora deixa? Ah, deixo, deixo. Aí beleza. Aí ia ser de uma sexta para sábado, algo assim, né?
Aí o pessoal falou, não, pode ir tranquilo, o que você beber, o ingresso a gente paga, fica tranquilo, é um presente para você. Ah, beleza, né? Aí eu fiquei pensando, minha mãe tinha deixado, já tinha conversado com o patrão muito gente boa, falou, não, pode ir, mano, de boa, tranquilo. É, aí eu fiquei pensando, eu falei assim, não, eu não vou. Aí veio aquele sexto sentido assim, eu falei, eu não vou. Falei, pessoal, pode ir, eu sinto muito, eu não vou. É, algo dentro de mim está dizendo para mim não ir, né? E falou, mas por quê? Eu falei, não, simplesmente algo está dizendo para mim não ir. Aí eu não fui. Aí no outro dia eu fui trabalhar. Falei, e aí, pessoal, como foi tal show? Cara, pô, ainda bem que você não foi, Manuel. Os caras quebraram tudo, destruíram tudo. O Raul não foi. O Raul ele ficou no hotel, aí o Raul bebeu, aí não conseguiu levantar, desmaiou, e o pessoal não conseguiu levar o Raul pro show. E aí o pessoal ficou lá esperando, esperando. Aí quando deu umas 3, 4 horas, viu que o Raul não vinha. O pessoal quebrou tudo, quebrou tudo. Inclusive, esse foi o último show que a casa teve. A casa fechou, né? Fechou. Então, Nossa, né? Mas independente dessa situação, eu sempre fui apaixonado, assim, fiquei apaixonado pelo Raul. E aí, como eu fui desenvolvendo, eu fui entendendo as letras, né, e as mensagens. E aí fui me apaixonando, apaixonando. Fiz parte de fã-clubes do Raul, né, ali na Galeria do Rock tinha um fã-clube do Raul, e eu me filiei em 1988 desse fã-clube, né? E aí fui conhecendo, porque na época a gente não tinha hoje o Google, né? A internet, tal, que você consegue as informações. Então, às vezes, você assinava um fanzine, ele vinha pelo correio, demorava. Quando chegava aquela notícia para você, aquela notícia já não era mais aquela, já era outra realidade. Então, as revistas, então, era revista, jornais impressos, revista. Então, todo esse material a gente procurava pegar, guardar. Quando saía reportagem, a gente recortava. Quando saía revista falando do Raul, a gente comprava, guardava. Né? Então, juntava esse material, conversava com outros amigos, ia para passeata, né? E sempre. E também a gente tinha um grupo de amigos que a gente discutia, né, as letras do Raul, as mensagens do Raul, tentava entender, né? Então era um bando de jovens querendo descobrir o mundo, descobrir o universo. É, então isso era bacana. Então o Raul ele movimentava a nossa vida, a nossa existência, e era uma existência dura, difícil, cheia de problemas, mas a gente se agarrava ali, né, para poder sair daquelas coisas comuns, né? Eu e meus amigos na época, a gente queria ser diferente, a gente queria propor algo diferente, né? E o Raul, através da sua música, nos proporcionava isso, né? Um entendimento diferente da vida, né? Um comportamento diferente. E até mesmo com o universo, né? Então, e o Raul era a nossa fonte, assim, era o nosso guru, a nossa fonte de inspiração. Então, foi um período muito massa. quem Né? gosta do Sou Raul, fã do Raul. Né? quem gosta do Raul gosta, né? Gosta, ama, ama, É ama. verdade. Né? Manuel, eu quero que a gente está quase chegando ao final aqui do nosso Motiva Cast. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem de inspiração, né? Não só para PCDs, mas É. para todos nós. Eu gostaria que você deixasse algo que fosse relevante entre tantas as coisas que você falou, que nos motivasse ainda mais a seguir, a enfrentar as dificuldades, a lutar por aquilo que a gente quer, que pudéssemos realizarmos os nossos sonhos. O que você deixa de mensagem para gente? Olha, algo que é importante nas nossas vidas, a gente, a nossa vida, as nossas vidas, né? Ela é feita de escolhas, de escolhas. Você, não tive como escolher. Não, tem escolhas, né? É escolhas.
Você pode escolher o caminho A, o caminho B, o caminho C, ou não escolher nada. Mas você está fazendo uma escolha. Então a nossa vida é de escolhas, né? E quando a gente pegar um limão para fazer uma limonada, você sabe que daquele limão você vai fazer uma limonada. Mas tem os bagaços. E que você possa pegar esses bagaços, adubar, jogar na terra, adubar, jogue uma semente para que nasça outro pé de limão, para que possa matar a sede ou temperar a comida de um outro ser humano, né? Não Ai, leve os amo, bagaços com amo. você. E Não jogue aquele no lixo. uhul. E aquele uhul. Uhul! É isso, gente. Esse é Gratidão. o Manuel. Manuel, primeiramente, eu gostaria de agradecer por você ter doado o seu tempo para estar nesse MotivaCast, porque eu saio daqui hoje, né? Depois vocês vão assistir e eu vou ficar refletindo em tudo que foi falado aqui, o quão bom é ter pessoas como você, pessoas que não se abate por qualquer coisa, pessoas que está disposto a vencer. Então você está cumprindo o teu propósito nessa vida, fazendo atuação social aí da cultura, de levar cultura, né, ali no céu Sapopemba, quem tiver pela região, compartilhe, sabe, alguém que mora por lá, gente, vai, visita, prestigie, sabe? Porque é importante. Quanto mais pessoas. Por que eu vou lá no sarau do Manuel? Porque eu fui uma vez, eu fiquei impactada com aquilo. Falei, nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, quando eu tenho oportunidade, eu vou. Por que agora eu vou divulgar meu livro lá? Justamente porque eu vejo a importância desse projeto. Gente, ele é voluntário, ele disponibiliza um sábado do mês, todo mês, para fazer esse trabalho social importante, né? E lá passa grandes autores, grandes, vocês não têm noção. São várias pessoas, pessoas conceituadas, pessoas com livros maravilhosos, lá é para todos, pode chegar. E, Manuel, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Cada dia eu aprendo mais. Gratidão, gratidão. Eu aprendo muito também. Obrigado, Magnólia. Deixo aqui um convite aberto a todos e a todas. Dia 1º de novembro, das 10 da manhã ao meio-dia, é um sábado. Nós vamos ter, além do lançamento do livro da Magnólia, Motivado sem Fantasiar, né? A Magnólia vai estar lá no Sarau do Manuélio. Fica no Céu Sapopemba, Rua Victória Marconalto Zonta, sem número, Sapopemba, São Paulo, com microfone aberto a todos, entrada gratuita, né? E assim, um pessoal maravilhoso, né? A biblioteca lá tem um nome maravilhoso, que é a Biblioteca Carolina Maria de Jesus, né? O nome da nossa biblioteca, da Biblioteca do Céu Sapopemba. Então, assim, todos e todas estão convidados. Venha lá para dar um abraço, para rever os amigos, para tomar um café com a gente, para ler uma poesia, ouvir uma música. Se você quiser dançar, você dance. Se você quiser fazer uma performance, você faça. Se você pinta um quadro, quiser levar seu quadro para a gente ver, vamos ver. Se você tem um projeto, eu quero falar do meu projeto. Eu escrevi um texto aqui, tá na gaveta aqui. Eu tenho vergonha, porque muitas pessoas têm vergonha de mostrar os seus textos. Vai lá, lê pra gente, a gente vai dar um feedback, vai dar um retorno, né? A gente chora muito no sarau com o que as pessoas falam, com o que as pessoas trazem. Então, um sarau nunca é igual ao outro. O sarau é repleto de emoção, é repleto de verdade. Às vezes você chega lá tão pesado e você sai. Às vezes você sai com vontade, eu quero mais. Quando é que tem o próximo? Então, é um lugar mágico. E a Biblioteca do Céu Sapopemba
É um espaço lindo, maravilhoso. Se você quiser fazer uma pesquisa, você quiser alguma informação, você simplesmente quiser chegar lá para ler um livro, um bom livro, ou iniciar algum tipo de estudo, é só conversar com as bibliotecárias que elas vão dar toda a orientação. Quiser levar livro para casa também para ler. Então é maravilhoso. E é um espaço lindo, maravilhoso. Entre no Instagram do Céu. Céu, Biblioteca do Céu Sapopemba, ponto Céu Sapopemba. E também do Céu Sapopemba, que é Céu Underline Sapopemba. Né? E tem também o Instagram do Sarau, que é Sarau do Manuélio, tudo junto, que sempre nós estamos postando lá as divulgações, as informações. Então, é isso. E eu agradeço pelo convite, Magnólia, que você possa trazer mais pessoas no Sarau do Manuélio, mais escritores aqui no MotivaCast. Gostei muito da nossa conversa, do nosso bate-papo, e obrigado a todas as pessoas que estão conosco até o momento, aquelas pessoas que vão nos assistir. Compartilhe, deixe seu joinha, deixe o seu comentário, tá? Se eu não puder responder, a Magnólia responde. Se a Magnólia não responder, eu respondo, tá bom? Isso. Porque esse vídeo ele não se encerra aqui, né? Ele continua, Isso tá? aí. Com o seu comentário, com o seu coraçãozinho, tá? Com o seu compartilhamento, né? Vamos engajar, vamos quebrar esse algoritmo aí. MotivaCast, Isso né? é É isso ótimo. aí. Gratidão, viu, Manuel? Fica Gratidão. com Deus. Você também. Uhul! Uhul! É isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.